Ingetec Centro Automotivo. Deixe-nos cuidar do seu carro. Com nossa manutenção automotiva em câmbio automático especializado. Cuide do seu carro e o restante da manutenção deixe com a gente. Ingetec Centro Automotivo em Nova Prata. Ingetec Centro Automotivo. A Femini agora é Lua Cetim, uma marca que quer acompanhar as mulheres em todas as fases da lua, proporcionando momentos especiais e confortáveis. A Femini agora é Lua Cetim. Oraculis Experience, um espaço no centro de Nova Prata, com um universo de oportunidades e conexões que promove a união entre propósito e empreendedorismo. Em nossa sala de atendimento, oferecemos diversas terapias, estética corporal e facial. Sala de vivências com pequenos grupos que buscam autoconhecimento e compartilhamento de estudos, práticas e saberes. Para maior conveniência, oferecemos atendimento online. Junte-se a este universo vibrante, onde a busca pelo bem-estar físico e mental, o crescimento pessoal e o empreendedorismo se entrelaçam. Rejuvenescer com naturalidade é possível. Entender suas expectativas e combinar tratamentos é o segredo para envelhecer de forma elegante e saudável. Doutora Ana Cláudia Leal. Atendimentos em Nova Prata e Veranópolis. Atenção, senhores passageiros. Sua próxima viagem está aqui. Bem-vindo a Prata Vera Serviços de Viagens. Aqui você encontra roteiros personalizados para viajar com segurança e tranquilidade, pois nossa equipe vai cuidar de todos os detalhes para você. Se for viajar a trabalho, nós fazemos a gestão da sua viagem com suporte profissional especializado, economia de tempo e valores especiais. Na Prata Vera Viagens, nós trabalhamos com as pessoas, com sonhos e, principalmente, com histórias. Venha viver a sua história com a gente. We're pulling into the party and we're shaking off the dust. It's been a damn long week and all we wanna be is way too drunk. Wanna feel a warm body, wanna dance until we're numb. We're drowning out the world tonight with plastic bottle rum. All pretending we know what we're doing, but... Viva Farma! Com a gente você pode contar. Linha completa de medicamentos e suplementos. Perfumaria com importados da melhor qualidade. Maquiagens, skincare e aromatizador de ambientes. No centro de Nova Prata, em 3 endereços. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 23 horas. Domingo, das 7h30 às 22h30. Mila Acessórios conta com mais de 20 mil itens. Bijuteria, semijoias, bolsas, carteiras, maquiagens e variada linha de acessórios de cabelo. Casual chique é Mila Acessórios. Cuidado, beleza e aconchego. Um espaço que valoriza o que você tem de melhor. Grandes profissionais esperam por você. Além de contarmos com o hairstylist Giovanni Gamba. Transformação, autoestima, excelência. Casa Gamba. A loja Tecmania tem para oferecer a você uma grande variedade de produtos, desde toda a linha de celular e acessórios que facilitam seu uso, também computadores gamer e manutenção dos mesmos. O atendimento é personalizado para ajudá-los na melhor escolha. Venham para a Tecmania conhecer o nosso espaço. Gin Sushi Bar e Delivery. Buffet livre por quilo, à la carte e delivery de terça a sábado. Qualidade e procedência nos produtos, com um ótimo preço. Além de contar com espaço kids e um novo espaço para eventos.
Jin Sushi Bar e Delivery, o melhor buffet de sushi da região. Venha conhecer o nosso novo cardápio, com a novidade Izakaya, comida de boteco japonesa. iTrend, há mais de 10 anos de atuação no litoral gaúcho. Equipe com corretores especializados, incluindo profissionais da Serra, focados em atender a região na aquisição de terrenos, casas, apartamentos ou seu projeto de construção no litoral. Parcerias estratégicas com as melhores construtoras. Conte com a iTrend para ser seu guia em direção à realização do seu sonho. iTrend. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Descomplicando Relações. Hoje nós vamos conversar sobre como ter mais romance na relação. E se esse assunto te interessa, tu precisa ficar por aqui. Eu sou Rosângela Matos e todos os dias eu ajudo mulheres, casais e homens que querem viver uma relação mais descomplicada. Diariamente, eu converso com mulheres, com homens, especialmente com mulheres, que reclamam do parceiro que não é romântico, que reclamam do relacionamento que não tem romance, que falam que as coisas foram mudando com o passar do tempo. A relação foi ficando mais apagada, com mais rotina, e algumas coisas foram sendo deixadas para lá. E essas mulheres acabam se queixando e muitas vezes até comparando o relacionamento delas com o relacionamento de celebridades, pessoas famosas, pessoas que acabam compartilhando nas redes sociais um mundo mágico dos relacionamentos. E isso gera muita dor, porque automaticamente quando essa mulher olha para sua relação real, para sua relação imperfeita, ela acaba achando que o relacionamento dela é problemático. E em alguns casos, sim, é um relacionamento que não está funcionando. Mas, em muitos casos, isso só acontece porque o relacionamento que ela está comparando com o dela não é um relacionamento que mostra toda a realidade. E quando ela olha para tudo aquilo que o relacionamento dela tem de imperfeição, para tudo aquilo que ela tem de erros e acertos e o parceiro também, não consegue muitas vezes valorizar a história que eles vivem, a realidade que eles vivem, e isso acaba gerando muita frustração. Nesse episódio, eu preparei um conteúdo muito especial, um conteúdo que é para mulheres adultas, para homens também, mas eu sei que muitas mulheres vão assistir esse episódio buscando informações e buscando caminhos para conseguirem viver um relacionamento com mais romance. Hoje nós vamos falar sobre romance, sim, mas nós também vamos falar sobre vida real, nós também vamos falar sobre o perigo da comparação, sobre os homens inofensivos, os ursinho Pooh, e vamos falar também sobre como ter um relacionamento mais leve, com mais conexão, um relacionamento com mais intimidade. E eu quero muito ajudar você do outro lado a conseguir isso, entendendo que não existe mágica, não existe caminho fácil, é uma construção. E aqui eu vou plantar algumas ideias, eu vou fazer alguns convites para que algumas mudanças possam acontecer na tua relação daqui para frente. Então, se você costuma reclamar que não tem romance, se você costuma reclamar e sentir falta que o teu parceiro não é romântico, que ele não manda mensagens apaixonadas, não faz declarações no Instagram, ou mesmo não posta fotos, se ele não atende às tuas expectativas românticas daquilo que você sonhou e almejou para o teu relacionamento, com certeza esse episódio vai te ajudar demais. Eu tenho aqui comigo a minha parceira de podcast, a Duda. Bem-vinda, Duda, que bom ter você aqui para esse assunto que também vai te ajudar, né? Já que você está num relacionamento, casamento marcado, e nós vamos poder falar muito sobre romance na relação. Olá a todos que nos acompanham. Mais uma vez é um prazer estar aqui. E sim, acredito que esse podcast novamente vai me ajudar. Rô, agora eu tenho a pergunta de milhões. Como ter mais romance na relação? Essa é a pergunta que tem muita gente em casa se fazendo também, Duda. E quando nós pensamos no romance, nós precisamos compreender uma questão que é muito importante. O que se espera de um relacionamento foi mudando com o passar das décadas e do tempo.
aquilo que a nossa avó, a nossa bisavó esperava de um relacionamento não é a mesma coisa que hoje eu espero, você espera e outras mulheres esperam. Então, as expectativas foram mudando com o passar dos anos. E é importante que as pessoas de casa compreendam, mesmo elas sabendo. É aquela coisa do tipo, eu já sei, eu já ouvi isso. Mas é porque muitas vezes é tomar consciência da mudança que ajuda a perceber aquilo que hoje pode estar para além de uma expectativa real. A nossa avó lá atrás, a nossa mãe, a nossa bisavó, elas viviam um relacionamento de um lugar diferente, especialmente há mais de 50 anos. Então, lá atrás, a mulher buscava no relacionamento uma segurança. Ela buscava no relacionamento uma estabilidade. O relacionamento, ele era muito mais como se fosse um contrato, né? Ele era um contrato que beneficiava duas partes e ele não tinha essa ideia romântica do amor. Eram poucas as mulheres e os homens que casavam apaixonados, que conseguiam encontrar a segurança, a estabilidade e tudo que se esperava de um relacionamento da época com o amor. Eram as sortudas que conseguiam tal feito. A maioria das mulheres casava por conveniência, casava porque era bom para a família, casava para manter o sobrenome ou para ter um sobrenome, porque eram coisas que importavam. Óbvio. Agora nós não vamos entrar em todos os detalhes, mas eu quero muito que quem tem casa consiga compreender que lá atrás existia uma ideia do relacionamento e essa ideia foi mudando. Nós tivemos o início dessa revolução sexual, essa mulher que descobre o próprio corpo, o próprio prazer, essa mulher que começa a ir para o mercado de trabalho e muitas mudanças foram acontecendo. O divórcio, que não existia, passou a existir, então nós tínhamos há alguns anos o desquite e ele tinha todo um processo para acontecer e depois tivemos o divórcio que deu para a mulher a liberdade de decidir não estar mais num relacionamento. Então tudo isso foi acontecendo e lá atrás o homem ele tinha que atender a alguns pré-requisitos. Esse homem precisava ser provedor, protetor, ele precisava ter algumas coisas. Só que hoje, esse homem precisa atender muitos papéis. Hoje, além de ser protetor, provedor, ele também precisa ser romântico. Ele precisa ser o melhor amigo. Ele precisa ser um amante apaixonado. Os papéis do homem, aquilo que se espera do homem também foi mudando. Então, é como se hoje as mulheres buscassem no relacionamento, e não só as mulheres, os homens também, né? Uma realização que vai muito além, às vezes, daquilo que é possível. Porque numa troca saudável não dá para uma pessoa atender tudo aquilo que o outro espera. É humanamente impossível. Porque para a pessoa atender tudo que o outro espera, ela teria que passar o dia todo em função da outra pessoa. E não tem como, porque a vida fica acontecendo enquanto isso. E a mulher e o homem têm outras obrigações, outras responsabilidades, outros papéis. Então, a ideia do romance no relacionamento, ela vem sendo alimentada nas últimas décadas com mais frequência. Hoje em dia, é quase um pré-requisito o romance. Só que nisso tudo, nós precisamos compreender diferenças entre homens e mulheres. E aí, quem tá em casa pode estar pensando assim, não, eu não acredito que ela vai falar dessa questão de gênero, ela vai falar dessa questão, né, dos homens, das mulheres, e sim, eu vou falar. E talvez isso não sirva para algumas pessoas e tá tudo bem. Se isso não serve para você, absorva aquilo que for bom, deixe aquilo que não for. Mas qual que é a questão, Duda? Enquanto nós não compreendemos e não aceitamos que mulheres e homens não são iguais, as coisas não funcionam na vida amorosa. Homens e mulheres são diferentes em inúmeros aspectos e óbvio que nós teremos as exceções. E eu vou explicar daqui a pouquinho por que essas exceções acontecem. Mas de maneira geral, são as mulheres que buscam mais pelo romance. São as mulheres que se conectam mais com o romance. E justamente por isso, as mulheres ficam mais vulneráveis para golpes emocionais, para golpes financeiros. Porque se nós pararmos para olhar as histórias e como essas mulheres são envolvidas, tudo parte do romance. São homens encantadores, homens românticos, homens sedutores e extremamente intensos, que bombardeiam de amor essas mulheres e quando elas caem na cilada de se entregar e muitas vezes de entrar naquele vínculo, naquela relação com tudo que elas têm, elas acabam descobrindo que estão sofrendo um golpe.
Infelizmente, nos últimos anos, isso vem crescendo muito. E apesar de muitas pessoas falarem que isso tem relação com os aplicativos de relacionamento, não. Isso não é culpa dos aplicativos de relacionamento. Isso é o resultado de uma busca incessante por algo que muitas mulheres querem viver e que elas não compreendem que um relacionamento real, um relacionamento saudável, não é um relacionamento mágico, glamuroso e perfeito. Nós temos, obviamente, exceções. E aqui a minha intenção não é responsabilizar unicamente a mulher por isso. Mas eu quero ajudar o maior número possível de mulheres para que elas consigam compreender que buscar apenas o romance é algo extremamente perigoso. Inclusive, o romance ele é utilizado como fonte e forma de manipulação, justamente pelas ideias, expectativas femininas. Uma coisa que vem acontecendo nas últimas décadas com muita força é a síndrome da Cinderela. A síndrome da Cinderela é esse desejo da mulher pelo romance, essa busca incessante por ter alguém que a faça feliz. É aquilo que a Sessão da Tarde vende, os contos de fadas, aquela mágica toda que nós encontramos em algumas séries, em alguns filmes, em algumas histórias. E o príncipe encantado, essa ideia desse homem que salva a mulher, desse homem perfeito, desse homem que num olhar ele sabe o que a mulher está pensando, sentindo e desejando. E que ele faz exatamente tudo que aquela mulher quer, né? Tudo para atender os desejos da sua amada. E na vida real não é bem assim que acontece. Então, a síndrome da Cinderela, ela mostra um lugar que muitas mulheres se colocam e que é extremamente perigoso. Entendendo isso, nós vamos para parte das diferenças. Então, de maneira geral, os homens, eles são mais práticos, eles são mais racionais, eles são mais comedidos, eles são mais inflexíveis, eles são mais duros. O homem, ele carrega o peso do mundo nas costas. O que isso significa? Quando o homem não está carregando o peso da relação, que são as maiores preocupações daquela família, daquela casa, naturalmente a mulher estará carregando. Só que o homem tem mais força para carregar. Assim como a mulher tem mais força para fazer outras coisas. A mulher tem mais, de maneira geral, né? A mulher consegue cuidar mais dos detalhes, a mulher consegue levar coisas para dentro do relacionamento que são superpoderes do feminino e não do masculino. O feminino e o masculino são forças completamente diferentes que estão presentes em todos os seres humanos, visto que toda pessoa tem um pai e uma mãe, e aqui não depende de convívio, não depende de relação. Então, nós precisamos da nossa energia masculina para trabalhar, para fazer coisas que exigem esforço físico, mental, para movimento, para ação, para disciplina, assim como nós precisamos do feminino para o cuidado, para beleza, para autoestima, para diversão, para leveza, né? E aqui eu não vou aprofundar tanto sobre esse assunto, mas eu quero muito que quem tem em casa consiga entender as diferenças. Existe uma diferença clara de pensamento, de visão, de comportamento. E, de maneira geral, homens que estão na energia masculina são homens que não são tão românticos. Temos as exceções? Temos as exceções. Mas, de maneira geral, quanto mais o homem está no masculino, mais prático ele é. Só que existem maneiras de demonstrar o amor. E o amor não é só o romance, não é só a declaração apaixonada. Tem muita mulher que tá mal casada, mas tem muita mulher que tá bem casada e não sabe. Não valoriza aquilo que o parceiro tá fazendo, não valoriza o sacrifício masculino, porque muito se fala sobre o sacrifício feminino. E existem vários sacrifícios que as mulheres fazem, mas os homens também fazem sacrifícios. E um dos sacrifícios tem relação com o trabalho. Quantos são os homens que trabalham demais e que muitas mulheres se queixam, mas muitas vezes não param para pensar por que aquele homem está trabalhando tanto? Ele está trabalhando para que a mulher não precise fazer isso, para ele gerar segurança, estabilidade, para ele dar conforto para sua família. É um sacrifício. Óbvio, quando vai para o exagero, é preciso sentar, conversar, alinhar, mas para o homem o trabalho é um lugar muito importante. Então, existem essas diferenças que quando elas não são percebidas, elas se tornam um problema na relação, porque a mulher não consegue, às vezes, enxergar o amor de uma outra forma, enxergar amor naquilo que o homem está fazendo por ela e pela relação. Quais são as exceções, Duda? Nós temos
exceções de homens que têm uma personalidade mais flexível, uma personalidade mais extrovertida. Então, quando nós pensamos, por exemplo, nos homens que são comunicadores ou influenciadores, que é um perfil comportamental, cada pessoa tem um perfil comportamental, né? Uma mistura ali de 1, 2, 3 perfis. E isso faz com que aquela pessoa seja única, como se fosse uma forma única, né? Então, o homem que ele tem um autocomunicador, um autoinfluenciador, ele tem mais tendência a ser mais romântico, ser mais emocional, a ser um homem que demonstra mais com palavras, a levar mais romance para a relação. Ou quando o homem é um paciente planejador. Então, ele também vai se preocupar mais com os sentimentos da parceira, ele vai ser mais flexível. São 2 perfis que têm mais suavidade, mais leveza. Quando o homem está muito no feminino, isso também pode acontecer, o que não é tão positivo assim, porque ele vai ser romântico, ele vai ser emocional, ele vai ser um homem super, sensível, só que isso pode fazer com que a mulher na relação precise ir para um lugar muito difícil. Então, é necessário sempre avaliar, não é para pegar e determinar que é isso ou é aquilo, é avaliar. Peraí, o meu parceiro está no lugar dele? Ele está carregando os pesos da relação? Sim ou não? Ele está fazendo o maior esforço físico dessa relação? Ele está se desgastando mais? E aí você já tem uma ideia, sim ou não. Se a resposta for não e ele é muito sensível, muito romântico, é bem provável que esse homem esteja no feminino. Agora, se ele está fazendo tudo isso e ainda assim ele é mais leve, ele é mais suave, ele tem mais esse lado romântico aflorado, é bem provável que ele tenha um perfil mais extrovertido, alto, ou mesmo um perfil mais estável. Então é caso realmente de avaliação, de parar e olhar para o parceiro e perceber como ele funciona. E eu vi aqui que já foi o primeiro bloco, é isso, gente? Que tem muita coisa para entregar, então espera aí um pouquinho que já estamos de volta, eu e a Duda, para falarmos sobre os outros 2 perfis comportamentais e como eles funcionam na parte de romance na relação. Viva Farma! Com a gente você pode contar. Linha completa de medicamentos e suplementos. Perfumaria com importados da melhor qualidade. Maquiagens, skincare e aromatizador de ambientes. No centro de Nova Prata, em 3 endereços. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 23 horas. Domingo, das 7h30 às 22h30. Mila Acessórios conta com mais de 20 mil itens. Bijuteria, semijoias, bolsas, carteiras, maquiagens e variada linha de acessórios de cabelo. Casual chique é Mila Acessórios. Cuidado, beleza e aconchego, um espaço que valoriza o que você tem de melhor. Grandes profissionais esperam por você. Além de contarmos com o hairstylist Giovanni Gamba. Transformação, autoestima, excelência. Casa Gamba. A loja Tecmania tem para oferecer a você uma grande variedade de produtos, desde toda a linha de celular e acessórios que facilitam seu uso, também computadores gamer e manutenção dos mesmos. O atendimento é personalizado para ajudá-los na melhor escolha. Venham para a Tecmania conhecer o nosso espaço. Gin Sushi Bar e Delivery. Buffet livre por quilo, à la carte e delivery de terça a sábado. Qualidade e procedência nos produtos, com um ótimo preço. Além de contar com espaço kids e um novo espaço para eventos. Gin Sushi Bar e Delivery, o melhor buffet de sushi da região. Venha conhecer o nosso novo cardápio, com a novidade Izakaya, comida de boteco japonesa. iTrend, há mais de 10 anos de atuação no litoral gaúcho. Equipe com corretores especializados, incluindo profissionais da Serra, focados em atender a região na aquisição de terrenos, casas, apartamentos ou seu projeto de construção no litoral. Parcerias estratégicas com as melhores construtoras. Conte com a iTrend para ser seu guia em direção à realização do seu sonho. iTrend.
Voltamos, eu tô aqui no estúdio com a Duda e falando sobre romance na relação. Já falei sobre muita coisa, né, Duda? Já sim, Rô, e eu acho que ainda tem muito mais por vir. Isso mesmo, Duda. E antes do intervalo eu estava falando que tem mais 2 perfis e eu quero explicar como é que eles se comportam nessa parte do romance. Então, tem o perfil executor alto, o perfil dominante, que é aquele perfil que gosta de resultado, que é muito rápido, que é muito ágil. Esse perfil, de maneira geral, ele não é nem um pouco romântico, ele é bem prático, ele é bem direto. E tem também o perfil analítico alto, o perfil conforme, que é um perfil que busca muita excelência, que busca que as coisas sejam feitas de uma forma muito perfeita, que gosta muito de observar os detalhes, que é muito racional, muito metódico, e ele também não é nada romântico, é um perfil que não demonstra amor, inclusive tem dificuldade, né, na fala do amor. Então, quando nós pensamos nos perfis comportamentais, também fica fácil a pessoa do outro lado identificar se o parceiro ou parceira está dentro de um desses perfis, né? Para conseguir compreender, por isso que é assim, por isso que não é assado, que é uma coisa que às vezes as pessoas não param para avaliar. Como o teu parceiro ou parceira funciona? Quem é essa pessoa? E tem muita gente que pensa assim, mas no início da relação não era assim. Não dá pra pensar que um relacionamento é construído com a fase do namoro. A fase do namoro é importante, é uma fase de avaliação, só que existe uma questão muito forte. Na fase do namoro, de maneira geral, as pessoas estão apaixonadas. A paixão, ela é um estado alterado de consciência. E isso dura 9 meses, 2 anos, depende muito do convívio do casal e como o relacionamento é construído. Então, quando as pessoas estão apaixonadas, tudo que elas querem é a outra pessoa. O foco da vida vira o objeto ali, né? O objeto amado. E isso faz com que as pessoas se esforcem muito, com que as pessoas achem que não vão ter nenhum tipo de problema ou dificuldade, que elas achem que aquele relacionamento é diferente, que qualquer dificuldade será superada. E isso mascara algumas questões. Então, quando você começa a se relacionar com alguém, você tá se relacionando com alguém que tá ali se esforçando naturalmente e que tudo é muito fluido, é muito orgânico. Só que depois que a paixão passa e o amor começa a ser construído, esse amor que é uma decisão, que é uma escolha diária, as coisas mudam. Por isso que casar apaixonado não é a melhor escolha. Porque quando você casa apaixonado, você só descobre de fato quem é a pessoa depois que a paixão passa. Quando você espera um tempo, namora da forma certa, avalia aquilo que é importante, você consegue compreender realmente como a pessoa demonstra amor. Então, geralmente, nos primeiros meses, no primeiro ano de relacionamento, você não consegue ter clareza exatamente da linguagem de amor do seu parceiro ou parceira. As linguagens de amor, inclusive, são formas diferentes de falar de amor. Uma teoria que foi estudada e desenvolvida pelo Gary Chapman, ele que há mais de 20 anos trabalha com casais, estuda casais, é um pesquisador, ele também trabalha muito forte essa questão das relações, né? E ele criou uma teoria, um livro que é um best-seller há muito tempo, que se chama assim, inclusive, As 5 Linguagens do Amor, onde ele fala sobre as maneiras diferentes de demonstrar amor. Então, tem pessoas que demonstram amor através de palavras de afirmação, falando que amam, pessoas que demonstram através de presentes, que adoram comprar mimos e presentes, pessoas que demonstram através do toque físico, que gostam de beijar, abraçar, que são mais sinestésicas. Pessoas que demonstram através dos atos de serviço, né? As pessoas práticas, as pessoas que fazem coisas para demonstrar que amam. E ainda existem aquelas que têm o tempo de qualidade como forma de amor, que gostam de ficar juntinho, pertinho. Nós temos várias formas de demonstrar amor e muitos são os homens que têm como linguagem de amor atos de serviço. Então, quando a mulher, especialmente, né, falando aqui, óbvio, para homens e para mulheres, mas eu vejo reclamações com muita recorrência das mulheres, é muito sobre parar e avaliar, poxa, quem é a pessoa que está ao teu lado? Para quem tu disse sim? Esse homem, ele é racional ou ele é prático? Como ele se comporta na vida? Como ele fala de amor? E às vezes esse homem tá demonstrando amor. Nesses últimos quase 10 anos atendendo casais, eu vi inúmeras situações que uma pessoa não conhecia a outra, não parava para avaliar a outra, para olhar para aquela pessoa, levava tudo pro lado pessoal e a partir do momento que entendeu as diferenças, uma nova porta se abriu no relacionamento, porque a pessoa começou a compreender que aquilo que o parceiro ou parceira fazia não era contra ela ou ele, mas eram por questões de diferenças
de comportamentos diferentes, de personalidades diferentes. Então, não tem romance? Pare e avalie o que está acontecendo. Vocês são iguais? Vocês são diferentes? Quem tá no feminino? Quem tá no masculino na relação? Como é que as coisas estão acontecendo? E, a partir disso, começar a valorizar o amor em ações. É muito importante valorizar aquilo que o homem faz. Então, a mulher precisa aprender a valorizar isso mais do que o romance. E por que eu sugiro isso, Duda? Não é pra mulher não valorizar o romance nunca. Não é pra dizer, então não pode ter romance. O romance é bom, é gostoso. Mas ele não é parte do dia a dia de um relacionamento. Ele é o quê? 5, 10%? Ele é muito pouco no dia a dia sobre resolver problemas, sobre resolver pendências. Se você tem um homem ao seu lado, apaixonado, romântico, fofo, mas esse homem não dá conta da missão dele no casamento, tu pode ter certeza que tu ficará sobrecarregada. Então, é muito sobre aprender a valorizar as ações, porque a intensidade, ela é extremamente perigosa. São muitas as pessoas que batem no peito e dizem, eu sou intensa. Intensidade é sinal de imaturidade, de falta de regulação emocional. Não é uma característica de uma personalidade, é uma característica de uma pessoa que precisa olhar para si e aprender a controlar os seus impulsos, a ter domínio próprio, que precisa aprender a ter um olhar para si de autoconhecimento para conseguir lidar com as suas sombras. A intensidade também é um perigo porque narcisistas, homens abusivos, homens tóxicos são extremamente intensos. Então, quando alguém vem me falando, por exemplo, dos aplicativos, eu digo, olha, o problema não é o aplicativo, é como ele é utilizado, é muito sobre, tu conhece uma pessoa, nem conhece, né? Conversou 2, 3 vezes, e aí tu vai para um primeiro encontro. Tu não fica conversando com essa pessoa por alguns dias, por algumas semanas. É tudo muito rápido, é tudo muito intenso. E aí, quando tu vê, tu tá envolvida com essa pessoa tá dentro da tua casa, essa pessoa tá na tua vida. Quando tu vai descobrir de fato quem é a pessoa, tu descobre que aquela pessoa não era nada do que tu imaginava. E por que isso acontece? Porque as pessoas que são disfuncionais, elas vão utilizar da intensidade para criar esse bombardeio de amor, justamente para que a pessoa, que é a vítima, ela não consiga pensar e avaliar a situação e se veja envolvida e numa situação de vulnerabilidade quando realmente conseguir entender tudo que está acontecendo. Então, quando a mulher aprende a valorizar as ações e ela diminui as suas expectativas com relação ao romance, ela consegue, inclusive, se proteger de muitas questões. Ela consegue, inclusive, olhar para ela mesma, compreendendo que a intensidade, que o romance em excesso são armas perigosíssimas. Então, é um lugar de razão. E eu sei que é um balde de água fria para muita gente que está assistindo. Para muita gente que idealiza coisas que não são reais. A vida prática precisa de muitas coisas práticas. Sim, precisa do romance. Nós falaremos mais no próximo bloco sobre isso, né? Como é que pode ter mais romance? Como cultivar isso? Como movimentar a relação? Mas a questão é se a mulher não for para um lugar de valorizar aquilo que o homem faz e não aquilo que o homem fala, ela vai se machucar, ela vai se frustrar e ela poderá perder alguém super bom, porque ela não consegue enxergar valor naquilo que aquele homem está fazendo. Ela não consegue reconhecer as ações daquele homem que são mais importantes do que as palavras. De nada adianta declarações apaixonadas na internet, por exemplo, se por fora, né, se longe dali, se fora do story, a pessoa não é leal, se a pessoa não é firme, se a pessoa não passa segurança, se a pessoa não consegue estar presente no relacionamento. É óbvio que existem exceções. Existem homens que conseguem ser um pouco mais românticos e que têm esse pulso firme, né? Tem essa firmeza, tem essas virtudes que são tão importantes do masculino e que fazem com que a mulher consiga se entregar. Porque a mulher precisa da segurança masculina para ela se entregar na relação. Caso contrário, o que ela faz? Ela vai para um lugar de força, onde ela tem que dar conta de tudo, onde ela não confia, onde ela não se entrega, onde ela tem que ser forte pelo parceiro, e isso é exaustivo para a mulher. Então, sempre que a gente vê um homem super ursinho Pooh, tu pode ter certeza que tem uma mulher esgotada do lado dele. Quem que é o ursinho Pooh, né? O ursinho Pooh Rô, eu já te ouvi falar várias vezes sobre o ursinho Pooh. E tu poderia explicar um pouquinho mais sobre isso pra gente? Eu comecei a falar do assunto e tem muita gente que nem sabe o que é, né? O ursinho Pooh surgiu de uma brincadeira lá no Instagram,
falando sobre esse homem fofo, né? Esse homem super sensível, esse homem super romântico. E, na verdade, quando a mulher tem expectativas demais sobre relacionamento, quando ela espera um príncipe encantado, quando ela sonha com esse ursinho Pooh fofinho, né, sensível, dá vontade de pegar e abraçar e beijar, ela não se dá conta muitas vezes que não dá pra ter o melhor dos dois mundos. Ou tu tem uma coisa ou tu tem outra, né? E não precisa ser radical, mas a questão é muito lógica, tá? Se eu busco desenvolver uma virtude, automaticamente eu não desenvolvo outra. Tá? Então, se eu tenho uma força, dificilmente eu vou ter duas forças, né? Que elas são completamente diferentes. Então, se eu vou buscando um lugar de... Eu quero ser uma mulher muito forte, eu vou perdendo a minha leveza no caminho. Se eu quero ser aquela que dá conta de tudo, dificilmente eu vou me tornar uma pessoa de grande mansidão. Então, com o homem é a mesma coisa. Quando ele vai desenvolvendo algumas virtudes, ele também vai, às vezes, desenvolvendo fraquezas. Porque, por exemplo, quando nós pensamos num homem forte, nós vamos ter que compreender que o homem que está no masculino, ele é mais inflexível. Por quê? Porque a flexibilidade é uma característica da leveza. De maneira geral, é o feminino que tem mais leveza, não o masculino. Então, quando a mulher vai entendendo isso, ela vai aprendendo a racionalizar o amor, porque é também importante. É sair do conto de fadas, é sair da sessão da tarde, do príncipe encantado, parar e olhar, peraí, o ursinho Pooh, né? Há pouco tempo eu fiz um conteúdo na internet sobre isso, eu recebi inúmeros relatos de mulheres esgotadas, cansadas, falando assim, nossa, eu tenho que resolver tudo aqui em casa. Se eu não estou em casa, as coisas não funcionam. E a mulher forte, ela adora se conectar com o ursinho Pooh, né? Eles são um casal perfeito. Por quê? Porque a relação, o mundo busca equilíbrio, né? A natureza busca equilíbrio, tudo busca equilíbrio. Então, quando tem uma pessoa muito forte, a outra traz a leveza pra relação. Porque duas pessoas iguais vão bater de frente e vão brigar absurdamente. Então, o relacionamento tem essa questão das polaridades, né? E quando a gente entende isso, a vida também fica mais fácil. Eu quero um ursinho Pooh. Ok, tudo bem. Pode escolher esse caminho. Mas você está disposta a pagar o preço? Quem é que vai trazer a segurança para a relação? Você? Quem é que vai fazer os maiores sacrifícios? Você? Quem é que vai carregar o peso? Você? Você está disposta? Então, para a mulher poder ser mulher, ela também precisa ter do lado dela alguém que segure algumas coisas, que seja para ela uma proteção. Assim como para o homem ser homem, ele também vai precisar de uma mulher que traga leveza, que traga algumas coisas que são importantes. Por isso que um complementa o outro, por isso que o casamento é tão perfeito. E por isso que faz diferença você estar num relacionamento, um relacionamento bom. Não tô falando aqui de um relacionamento de qualquer jeito, a qualquer preço. Mas a gente sair desse lugar de briga, né, de egos, de disputa de gênero, de os homens são inimigos, as mulheres são inimigas. Não! Existem bons homens, existem boas mulheres e existem pessoas que não são boas, tanto homens como mulheres. E quando nós entendemos isso, nós vamos para um lugar onde não há disputa, onde ninguém é inimigo de ninguém, onde existem trocas saudáveis que acontecem, onde pessoas se escolhem para compartilhar a vida e tornar a vida mais fácil. Esse é o objetivo de um relacionamento, que a vida fique mais fácil. Então, o ursinho Pooh, ele é essa imagem desse homem super fofo, descontraído, né? Desconstruído também. Esse homem que tá tranquilão, não quer responsabilidade, não quer ter filhos. Não que isso seja um problema, tá? Para todos os casos. Mas esse homem que não quer responsabilidade, que não quer sacrifício, que não quer casar, que para ele morar junto e casar é a mesma coisa, porque é só um papel, é só um lugar social. Então, é aquele homem que não compreende que quando ele tá numa relação, ele dá vida pela parceira. Ele vai fazer o que for necessário pela parceira. Ele vai carregar os pesos para que a parceira não precise fazer isso. Então, quando isso fica claro, a mulher vai olhando, né, para esse seu parceiro e vai, às vezes, entendendo que tendo um ursinho Pooh do lado dela, ela não vai conseguir estar no feminino. E para quem tá casada com ursinho Pooh, para quem namora com ursinho Pooh, não é para se desesperar, é para compreender. Peraí, se ele tá nesse lugar, é porque eu tô num outro lugar complementar. Eu também preciso sair do meu lugar. Se eu quero que as coisas mudem, se eu quero que as coisas sejam diferentes, eu preciso sair do lugar que eu estou também, tá? Você de casa, Duda, né? Porque muitas vezes tem essa questão, eu quero que o meu parceiro mude, mas para que o meu parceiro mude, eu preciso mudar primeiro, né? Eu preciso fazer diferente para que as coisas sejam diferentes.
Rô, realmente tem muita coisa pra analisar e outro dia com umas amigas conversando, a gente comentou, né, que pra gente ter os nossos papéis é difícil, a gente tem que abrir mão de algumas coisas para que outras aconteçam e cada um tem que escolher o seu difícil. Ou seja, se pra mim tá sendo muito difícil carregar tudo, então eu tenho que me abrir a ser uma pessoa mais leve para que a gente possa complementar a nossa relação, não é mesmo? Exatamente. E eu queria também pedir pra ti, Rô, o que a gente pode fazer para estar movimentando a nossa relação? Ah, essa pergunta é boa. E essa pergunta, antes de falar o que fazer, eu preciso explicar o que é movimentar a relação, tá? Movimentar a relação é algo que faz muita diferença. Quem tá em casa tá bem curioso e vai ter que esperar só mais um pouquinho porque a gente tem intervalo. Então daqui um minutinho eu tô de volta para contar isso para você. Ingetec Centro Automotivo. Deixe-nos cuidar do seu carro. Com nossa manutenção automotiva em câmbio automático especializado. Cuide do seu carro e o restante da manutenção deixe com a gente. Ingetec Centro Automotivo em Nova Prata. Ingetec Centro Automotivo. A Femini agora é Lua Cetim, uma marca que quer acompanhar as mulheres em todas as fases da lua, proporcionando momentos especiais e confortáveis. A Femini agora é Lua Cetim. Oraculis Experience, um espaço no centro de Nova Prata, com um universo de oportunidades e conexões que promove a união entre propósito e empreendedorismo. Em nossa sala de atendimento, oferecemos diversas terapias, estética corporal e facial. Sala de vivências com pequenos grupos que buscam autoconhecimento e compartilhamento de estudos, práticas e saberes. Para maior conveniência, oferecemos atendimento online. Junte-se a este universo vibrante, onde a busca pelo bem-estar físico e mental, o crescimento pessoal e o empreendedorismo se entrelaçam. Rejuvenescer com naturalidade é possível. Entender suas expectativas e combinar tratamentos é o segredo para envelhecer de forma elegante e saudável. Doutora Ana Cláudia Leal. Atendimentos em Nova Prata e Veranópolis. Atenção, senhores passageiros. Sua próxima viagem está aqui. Bem-vindo a Prata Vera Serviços de Viagens. Aqui você encontra roteiros personalizados para viajar com segurança e tranquilidade, pois nossa equipe vai cuidar de todos os detalhes para você. Se for viajar a trabalho, nós fazemos a gestão da sua viagem, com suporte profissional especializado, economia de tempo e valores especiais. Na Prata Vera Viagens, nós trabalhamos com as pessoas, com sonhos e, principalmente, com histórias. Venha viver a sua história com a gente. We're pulling into the party and we're shaking off the dust. It's been a damn long week and all we wanna be is way too drunk. Wanna feel a warm body, wanna dance until we're numb. We're drowning out the world tonight with plastic bottle rum. All pretending we know what we're doing, but... Voltamos e no final do último bloco a Duda fez uma pergunta que provavelmente você de casa também quer saber. Como movimentar a relação, né? Mas antes de movimentar, nós temos que entender o que é isso, né? De onde vem isso. A mulher se realiza no amor. O homem se realiza no trabalho. Essa é uma das verdades mais difíceis de engolir e provavelmente tem gente em casa que não tá concordando e tá tudo bem. Tá tudo certo. Mas a questão é entender que existe uma hierarquia na vida e quando nós não respeitamos isso, em algum tempo costuma dar errado. Na minha experiência de quase 10 anos de consultório, atendendo casais, falando sobre relacionamento todos os dias, eu vejo que pode até funcionar por um tempo, mas em algum tempo deixa de funcionar e para a mulher causa uma dor muito grande. A mulher também se realiza no trabalho, o homem também se realiza no amor, mas é uma questão de prioridade. Se essa mulher
ela é super realizada, ela é muito bem sucedida, mas ela não tem com quem compartilhar, é como se faltasse alguma coisa. E o homem, da mesma forma, pode ter uma família incrível, mas para o homem, o profissional, o financeiro, pesam imensamente no emocional dele. E quando a gente compreende isso, a gente também entende por que muitas coisas acontecem no mundo. Quando nós pensamos em movimentar a relação, aqui eu vou trazer uma visão, né, que é a visão da hierarquia. Em primeiro lugar, para quem acredita a Deus, né? O sagrado, a fé, a espiritualidade não é sobre religião, é sobre Deus, né? Em um segundo lugar, e aqui é para quem tá num relacionamento, né? Vem o parceiro e a parceira, né? O homem e a mulher, o cônjuge. Depois vem os filhos para quem tem. Primeiro o casamento, depois os filhos, porque os filhos são o fruto. Se não se cuida bem do relacionamento, também não se cuida bem dos filhos, porque todo filho quer ver bem os pais. Para a mulher, depois vem a casa, para o homem o trabalho, depois da casa para a mulher vem o trabalho e depois do trabalho para o homem vem a casa. Essa é a hierarquia. Concordo, não concordo, tudo bem, é sobre avaliar a vida de quem funciona e a vida de quem não funciona, né? E cada um faz as próprias escolhas. Quando nós entendemos essa hierarquia, nós entendemos a missão, nós entendemos que cada um tem um papel, que cada um tem um poder, óbvio, tudo na vida é prioridade. Então, às vezes, essa mulher terá que priorizar o trabalho por uma questão de crescimento, e ok. Esse homem terá que priorizar os filhos por uma questão de prioridade, de necessidade, e tudo bem. Mas entendendo que, de uma maneira lógica, essa hierarquia vai fazer parte da maior parte do tempo e vai fazer toda a diferença para quem vive e para quem não vive. Inclusive, muitas pessoas de casa conseguirão, nesse momento, avaliando essa hierarquia, entender onde estão acontecendo os problemas da relação. Quando nós pensamos em movimentar a relação, nós precisamos falar do poder do feminino. Essa mulher que tem conexão com os detalhes, essa mulher que tem a capacidade de ter um ser sendo gerado no seu ventre, que consegue perceber uma lâmpada queimada 12 vezes, né? Cada vez que ela passa, ela vê a lâmpada queimada, que consegue enxergar o detalhe do detalhe, que consegue dar um toque especial em qualquer ambiente. É nítida a diferença de um ambiente que moram mulheres e um ambiente que moram homens. Então, a mulher, ela traz a beleza, ela traz a leveza, a mulher, ela traz a paz, a mulher, ela é a ponte entre o homem e Deus, ela é o coração do seu marido. E quando nós entendemos isso, não é para diminuir o poder da mulher, a mulher é capaz de fazer tudo que o homem não é. Então, quando nós pensamos em movimentar a relação, eu vou trazer aqui um modelo de relacionamento, uma ideia para as pessoas compreenderem. Esse homem está levando os pesos, trabalhando muito, se esforçando. Essa mulher está ali incentivando esse homem e também tendo o incentivo dele para viver os seus sonhos, para se realizar. E aí, quando essa mulher escolhe ser mãe, ela tem o suporte desse homem, porque a criança, nos primeiros anos, ela não precisa do pai. A criação de relacionamento com a criança e o pai, acontece depois do nascimento, à medida que a criança vai crescendo. A criança precisa da mãe. Só que para a mãe estar presente, a mãe precisa do pai. Então, nos primeiros anos, quem precisa muito do pai é a mãe. E se esse pai não está presente, essa mãe inevitavelmente terá que sacrificar a sua maternidade. E isso é muito triste. Então, quando nós entendemos como funciona essa lógica da vida, fica mais fácil compreender que o homem vai estar mais tempo fora, ele vai se sacrificar mais, ele vai se esforçar mais para que a mulher não precise e possa viver a sua maternidade, o seu feminino. A mulher, ela vai conseguir movimentar mais a relação do que o homem. Então, mulheres, não fiquem esperando o romance dos homens. Se tu tem um parceiro mais romântico, ok, tudo bem, mas movimenta a tua relação. O que é movimentar a relação? É você ser a paz desse homem e o coração. É quando esse homem chega em casa, depois de um dia difícil de trabalho e sacrifício, você valorizar aquilo que ele faz. Não é sobre pensar, ai, droga, então tem que estar lá, linda, bela, recatada do lar, esperando com uma torta, com um bolinho. Se você puder, ótimo, se você quiser também. Mas se você não é sobre isso necessariamente, mas é sobre você reconhecer os esforços desse homem, é sobre você reconhecer aquilo que ele faz e sobre você valorizar todo o sacrifício desse masculino. Então, quando a mulher entende o poder que ela tem na relação, ela escolhe movimentar. O que é isso? Dar o toque especial. Levar a leveza para a relação, criar momentos de romance. E qual que é a contrapartida do homem? É ele viver esses momentos. Então, por exemplo, a mulher organiza a viagem, o homem paga a viagem.
A mulher organiza o passeio, ele aproveita o passeio. Essa é a contrapartida. E às vezes você sentar pro teu parceiro e falar assim, olha só, eu vou fazer uma noite romântica para nós dois e eu preciso muito que você esteja comigo sem o celular. Você consegue deixar o celular de lado? Eu quero você só pra mim. Sabe? De uma forma amorosa, sem agressividade, sem briga, sem crítica, sem cobrança, porque não é isso que faz o outro ter desejo de levar o romance pra relação. E é lindo, porque quanto mais a mulher vai movimentando a relação de uma forma leve, mais o parceiro vai sendo influenciado e ele também vai levando o romance para a relação, do jeito dele, talvez não com tantos detalhes, com tanto cuidado, mas ele vai fazendo com que a relação se torne mais romântica também. E é uma construção, não é fazer uma coisa e achar que o parceiro vai reagir imediatamente, é sobre ter paciência. Que inclusive é uma virtude do feminino. É sobre ir plantando. Se você planta, em algum momento você vai colher. E se você está dando o teu melhor para a relação, automaticamente você está convidando o teu parceiro a dar o melhor dele para ti também. Então, movimentar a relação, Duda, é uma decisão que muitas mulheres, né, mulheres que conseguem compreender a parte delas no relacionamento fazem para que a relação seja mais leve. É parar de reclamar daquilo que tu não está recebendo e fazer a tua parte. Ah, mas o meu parceiro não faz surpresa. Faça surpresa você. Ah, mas sou sempre eu. Faça você e fale pra ele como ele pode trazer a parte dele pra relação. Não fique esperando que ele seja diferente, especialmente se ele tem um perfil comportamental que ele é mais prático. Você vai passar a vida toda reclamando daquilo que você não tem. E aí vamos lá. O homem precisa do romance? Não, de maneira geral não. Se ele não é um homem romântico, ele não precisa de romance. Então, quando o homem vai lá, compra flores, faz o jantar romântico, ele não tá fazendo isso por ele. Ele tá fazendo isso pela parceira. Mas porque o que ele quer no final? Ele quer paz, tranquilidade, sexo. Sim, nós precisamos ser realistas. Pro homem, o resultado final é o que importa, não o processo. Aí, a mulher se realiza no processo. A mulher se realiza lá com as flores, com aquele jantar à luz de velas, com a música romântica. Então, se para a mulher é importante ter romance, ela precisa se responsabilizar pelo romance. Isso não é fazer tudo, mas é, na medida do possível, ir colocando essas pitadinhas de romance na relação e falando pro parceiro, não reclamando, não criticando, não brigando. Falando, olha, meu amor, eu me sinto amada quando você faz isso, eu me sinto valorizada quando você faz aquilo, eu fico muito feliz quando você faz tal coisa, tal coisa e tal coisa. E dar tempo para as coisas acontecerem. O que eu vejo na prática são muitas mulheres reclamando daquilo que elas não recebem, mas não se movimentando para ter aquilo que elas precisam. E quando a mulher se responsabiliza, faz muita diferença. Quando ela pega pra si, então tá, eu preciso do romance, então eu vou colocar romance nessa relação, porque eu vou me realizar assim. Isso faz muita diferença, Duda. E eu sei que você tem algumas perguntas aí que vão tirar outras dúvidas sobre esse assunto. Isso aí, Rô, e vamos aproveitar bem o nosso tempo, porque aqui todos os minutos são muito preciosos. A primeira pergunta é a seguinte: o marido é resolvedor, demonstra amor com atos de serviço, sinto falta de elogios e romantismo. Essa mulher precisará, para ela ser feliz nessa relação, ela precisará aprender a valorizar o amor desse homem do jeito que ele dá. E quando ele elogiar, e quando ele for romântico, ela precisa a valorizar ainda mais, porque ele está saindo da zona de conforto dele, está fazendo algo que ele está flexibilizando um comportamento que não é comum, que não é dele. Então, é como se fosse um sacrifício maior ainda. É sobre valorizar, sobre fazer uma pequena festa nesses momentos, né, de elogios, de romantismo e tudo mais, mas é também enxergar o amor. E bem legal essa pergunta, porque me veio uma coisa que talvez quem tá em casa esteja pensando. Ah, mas eu quero, mas eu vou ficar frustrada se eu não tiver. Nós só nos frustramos com a ideia do romance porque nós fomos educadas para o romance. As nossas avós não se frustravam tanto com isso, as nossas bisavós também não, porque elas esperavam outras coisas. Então, essa mulher precisa treinar a mente e o emocional para valorizar uma coisa diferente. Isso é amadurecer, é uma escolha, uma decisão. Essa mulher precisará enxergar o amor nas ações, valorizar aquilo que esse homem faz e reconhecer o homem é um ótimo caminho para que o homem queira fazer mais. O homem, ele não valoriza aquilo que a mulher faz, ele valoriza como ele se sente quando ele está com uma mulher. A mulher valoriza muito o que o homem faz, por isso que é tão importante que o homem gere segurança para a mulher.
E quanto mais o homem se sente adequado e capaz de amar uma mulher, porque ela demonstra que está satisfeita, mais ele tem vontade de fazer. Ao mesmo tempo que quanto mais a mulher diz pro homem que ele é incapaz e que ele é incompetente ao amar ela ou tentar amar ela, menos o homem tem vontade de fazer e mais ele fica preguiçoso na relação. Uau! Rô, agora eu tenho uma pergunta que eu acho que ela é bem polêmica. Como estar sempre disposta para a intimidade? E agora eu vou complementar. Tem como estar sempre disposta? Não tem. Quem souber aí, conta o segredo, né? Vamos lá. Essa resposta também é polêmica e eu quero falar com muito cuidado para não ser mal interpretada. Eu vou falar aqui para um relacionamento saudável, tá? Não tô falando aqui para um relacionamento abusivo, para um relacionamento doente. Quando eu escolho viver um relacionamento saudável, eu escolho fazer algumas coisas por esse relacionamento. E eu não tenho que fazer tudo sem vontade, mas se eu não tenho vontade, eu tenho que entender os motivos, buscar soluções para esses motivos e compreender que o sexo é parte de um relacionamento saudável. Inclusive é onde muitos casais se perdem, no papel de homem e mulher. O sexo num relacionamento, ele é a liga, como se fosse o ovo para o bolo. Ele dá liga, né? Ele é a base dessa relação, não a base no sentido de tudo, é a base no sentido da intimidade, ele é uma conexão íntima. Muitos casais vão deixando isso de lado e se tornam amigos, isso acaba com o relacionamento. Então, é sobre compreender que se você entende que quer viver um relacionamento com uma sexualidade saudável, você terá que fazer movimentos para isso. Como que significa isso na prática? Tu tá lá, chegou na tua casa e fala, não tô com vontade. Aí você fala, vou tomar um banho, vou passar um perfume, vou colocar uma calcinha bonita e vou ter vontade. Não é para você fazer algo que machuque você, que vai te ferir de alguma forma. Não é sobre você passar por algum limite pessoal seu, nada disso. Mas é sobre você tomar uma decisão. Porque você entende que você quer ter aquilo. E você começa e fica bom. E aí você gosta. Então, um relacionamento saudável, isso é aplicável. Num relacionamento que não é saudável, não. Mas não tem como ter vontade o tempo todo. É muito mais sobre essa dedicação. E isso também vem dos dois. Sobre a decisão de manter essa chama na relação. Fazer coisas pelo relacionamento. Eu vejo na prática casais que colocam tudo na frente da relação. Um combinado que eu faço com os casais quando eu começo a atender eles é que eles não vão pra casa da mãe, não vão pra casa da sogra, não vão pra casa dos amigos sem antes ter tempo de qualidade como casal. Qual que é a lógica de chegar o final de semana, você não cuidou do teu relacionamento a semana toda, você não fez nada pela tua relação e aí você vai curtir com outras pessoas? Esses vínculos só existem porque vocês são um casal. Se vocês um dia deixarem de ser um casal, todas essas pessoas vão sofrer. Então, cuidar do relacionamento é parte de uma escolha que pessoas que querem ter um relacionamento precisam fazer e que envolvem, obviamente, sacrifícios. Então, não tem como, tá? Vamos lá, não tem como, mais uma vez, é sobre uma escolha. E óbvio, se você está com alguma questão, você precisa investigar. Médico, com psiquiatra, com psicólogo, entender o que está acontecendo contigo para você não ter nunca desejo, né? Essa coisa de, eu nunca tenho vontade. É importante investigar. A próxima pergunta. Dê dicas de como ficar menos estressada com a rotina e mais na postura de parceira da vida. Boa pergunta, vamos lá. A vida exige demais e a mulher, ela tem inúmeros papéis e não tem como dar conta de todos esses papéis. É sobre definir aquilo que é prioridade. E aí eu falei da hierarquia, né? Deus, parceiro, os filhos, a casa, o trabalho. Salvo exceções e momentos em que a prioridade acaba sendo outra, é muito sobre definir aquilo que você quer fazer da sua vida, como você quer viver e definir aquilo que é prioridade no momento. E óbvio que essa mulher vai ficar estressada, nervosa, cansada em alguns momentos e é parar e descansar. O mundo não vai acabar, porque o mundo não para de girar para que a pessoa encontre o melhor momento para fazer todas as coisas. E é muito também sobre escolher como viver tudo aquilo que acontece, porque a leveza não é sobre não ter nenhum problema, sobre não ter nenhuma dificuldade. É muito mais sobre uma postura interna de como vai lidar com aquilo que acontece e sobre a maneira de resolver as coisas. É uma decisão essa leveza. Então, às vezes o mundo tá caindo e a pessoa tá lá, ok, é o que tem pra hoje, o que eu posso fazer? É ser feliz apesar de... É sobre uma decisão, é sobre não ir para o lugar de mãe, né? Essa mulher que tenta resolver o homem, salvar o homem, resgatar o homem, não.
É o parceiro de vida do mesmo tamanho. Eu vou contribuir com a relação, ele vai contribuir. E uma outra coisa é aprender a pedir ajuda, aprender a delegar, aprender a gerenciar o lar, né? A mulher, não é que é porque a nutrição e o cuidado é muito mais do feminino que a mulher vai fazer tudo sozinha, não. Ela precisa compartilhar essas responsabilidades para que ela também tenha tempo para cuidar de tudo aquilo que é prioridade na vida dela. Rô, vamos para a próxima pergunta. O papel da mulher em uma relação. Dicas para nutrir o relacionamento. Ótima pergunta. E para fechar com chave de ouro, porque eu sei que o nosso tempo tá curtinho, daria para ficar falando aqui muita coisa, mas eu acredito que a mensagem principal já foi passada e decisões serão tomadas a partir de agora por muitas mulheres, isso me deixa feliz. A mulher, ela tem o papel da nutrição, do cuidado, do amor. Eu quero fazer um episódio só para falarmos, né, sobre feminino, sobre masculino, mas já entreguei muito conteúdo sobre isso. A mulher, ela é a beleza, ela é a leveza, ela é o cuidado, né? A mulher é quem ensina sobre referência num relacionamento. É a mulher que ensina sobre o amor, sobre a afetividade, inclusive para os filhos. É a mulher que leva essa leveza para a relação. Então, para isso, a mulher precisa que o homem carregue os pesos, que ele seja firme, que ele seja forte, que ele dê conta daquilo que cabe a ele. E o papel da mulher é esse papel de nutrir. A nutrição talvez seja o principal ponto. E não é sobre fazer tudo, não é sobre dar conta de tudo, mas é sobre levar o amor para a relação. Então, se você tá em casa assistindo e tá percebendo que o relacionamento tá seco, tá árido, coloque amor, coloque movimento, movimente essa relação. Faça um pouquinho que seja. Uma mesa arrumada é amor, cuidado é amor, comida é amor, ouvir é amor. Então, tudo isso faz muita diferença. E são decisões que a mulher vai tomando quando ela cuida de si, porque se ela não cuidar de si, ela não vai conseguir colocar tudo isso na relação. Mas é sobre também ela não achar que aquilo que ela faz é menos. Aquilo que a mulher faz é extremamente importante, porque quanto mais a mulher ocupa o lugar dela, o parceiro também ocupa o lugar dele. E assim, todos ganham, né? Todos ficam felizes, todos ficam realizados. E é uma decisão ir para esse feminino, é uma decisão movimentar a relação. E isso tem muito poder, Duda. Quando a mulher escolhe movimentar a relação, as coisas se tornam mais leves, mais fáceis e automaticamente temos mais romance. Uau, temos muito conteúdo bacana pra gente aproveitar, refletir sobre os nossos relacionamentos e sempre buscar o melhor pra nós e pra nossa família. Rô, mais uma vez é um prazer estar aqui contigo. Adorei. Eu poderia ficar aqui falando muito mais mesmo, porque tenho mais perguntas, mais dúvidas, mas eu fui tentando, né? Eu tinha visto as perguntas antes, eu fui tentando ir respondendo algumas ao longo da entrega de conteúdo. E movimentar a relação é uma escolha diária. É sair desse lugar de menina, sabe? De, ai, mas eu quero. Ai, mas eu... Não, pera, você é uma mulher adulta. Qual que é a tua responsabilidade na relação? Teu parceiro tem a responsabilidade dele. Eu não tô tirando a responsabilidade que o seu parceiro tem. Eu estou dizendo qual é a sua responsabilidade. Faça o seu melhor dentro daquilo que você dá conta, daquilo que você consegue. Mas escolha estar no teu feminino, nutrir essa relação, movimentar essa relação. Não crie tantas expectativas sobre o romance masculino, porque isso vai te ajudar imensamente a ter uma vida mais feliz. Eu espero que você aproveite esse conteúdo, que você coloque ele em prática e eu vejo você no próximo episódio. Ingetec Centro Automotivo. Deixe-nos cuidar do seu carro. Com nossa manutenção automotiva em câmbio automático especializado. Cuide do seu carro e o restante da manutenção deixe com a gente. Ingetec Centro Automotivo em Nova Prata. Ingetec Centro Automotivo. A Femini agora é Lua Cetim, uma marca que quer acompanhar as mulheres em todas as fases da lua, proporcionando momentos especiais e confortáveis. A Femini agora é Lua Cetim. Oraculis Experience, um espaço no centro de Nova Prata,
com um universo de oportunidades e conexões que promove a união entre propósito e empreendedorismo. Em nossa sala de atendimento, oferecemos diversas terapias, estética corporal e facial. Sala de vivências com pequenos grupos que buscam autoconhecimento e compartilhamento de estudos, práticas e saberes. Para maior conveniência, oferecemos atendimento online. Junte-se a este universo vibrante, onde a busca pelo bem-estar físico e mental, o crescimento pessoal e o empreendedorismo se entrelaçam. Rejuvenescer com naturalidade é possível. Entender suas expectativas e combinar tratamentos é o segredo para envelhecer de forma elegante e saudável. Doutora Ana Cláudia Leal. Atendimentos em Nova Prata e Veranópolis. Atenção, senhores passageiros. Sua próxima viagem está aqui. Bem-vindo a Prata Vera Serviços de Viagens. Aqui você encontra roteiros personalizados para viajar com segurança e tranquilidade, pois nossa equipe vai cuidar de todos os detalhes para você. Se for viajar a trabalho, nós fazemos a gestão da sua viagem, com suporte profissional especializado, economia de tempo e valores especiais. Na Prata Vera Viagens, nós trabalhamos com as pessoas, com sonhos e, principalmente, com histórias. Venha viver a sua história com a gente. We're pulling into the party and we're shaking off the dust. It's been a damn long week and all we wanna be is way too drunk. Wanna feel a warm body, wanna dance until we're numb. We're drowning out the world tonight with plastic bottle rum. All pretending we know what we're doing, but... Viva Farma! Com a gente você pode contar. Linha completa de medicamentos e suplementos. Perfumaria com importados da melhor qualidade. Maquiagens, skincare e aromatizador de ambientes. No centro de Nova Prata, em 3 endereços. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 23 horas. Domingo, das 7h30 às 22h30. Mila Acessórios conta com mais de 20 mil itens. Bijuteria, semijoias, bolsas, carteiras, maquiagens e variada linha de acessórios de cabelo. Casual chique é Mila Acessórios. Cuidado, beleza e aconchego. Um espaço que valoriza o que você tem de melhor. Grandes profissionais esperam por você. Além de contarmos com o hairstylist Giovanni Gamba. Transformação, autoestima, excelência. Casa Gamba. A loja Tecmania tem para oferecer a você uma grande variedade de produtos, desde toda a linha de celular e acessórios que facilitam seu uso, também computadores gamer e manutenção dos mesmos. O atendimento é personalizado para ajudá-los na melhor escolha. Venham para a Tecmania conhecer o nosso espaço. Gin Sushi Bar e Delivery. Buffet livre por quilo, à la carte e delivery de terça a sábado. Qualidade e procedência nos produtos, com um ótimo preço. Além de contar com espaço Kids e um novo espaço para eventos. Gin Sushi Bar e Delivery. O melhor buffet de sushi da região. Venha conhecer o nosso novo cardápio, com a novidade Izakaya, comida de boteco japonesa. iTrend, há mais de 10 anos de atuação no litoral gaúcho. Equipe com corretores especializados, incluindo profissionais da Serra, focados em atender a região na aquisição de terrenos, casas, apartamentos ou seu projeto de construção no litoral. Parcerias estratégicas com as melhores construtoras. Conte com a iTrend para ser seu guia em direção à realização do seu sonho. iTrend.